Bota algumas possibilidades que a gente tem de escalação, porque como a gente não tem mais o Wesley, tem que entender o que é possível fazer. Aqui a gente tem uma escalação com a linha de 4 ali, com o Ibanhas na direita e o Douglas Santos na esquerda, e aí Marquinhos e Gabi Magalhães e o Alisson como goleiro, acho que isso é natural. Casemiro e Bruno Guimarães, e aí aqui, nessa escalação, vamos pensar no que aconteceu no último amistoso. É que teve um Rafinha um pouco mais por dentro e mais próximo do Vinícius Júnior, um Lucas Paquetá também ali um pouquinho mais por dentro, e aí a diferença aqui é que no último amistoso foi o Igor Thiago, aqui a gente colocou o Matheus Cunha, essa é uma possibilidade que tem. E aí eu queria colocar a outra possibilidade, e aí depois queria ouvir os meninos, pra gente discutir. Essa aqui já coloca o Ibanhas também na lateral direita, mas muda um pouquinho o jeito que a coisa tá distribuída. E aí você percebe que o Lucas Paquetá tá caindo aqui pela direita, o Rafinha por dentro fazendo mais esse meia, o Vini lá na esquerda e o Matheus Cunha mais centralizado. Ô Beckler, o que você imagina que funcione um pouco mais? Porque tanto o Beckler, você, quanto o Vitor Sérgio falaram sobre o Lucas Paquetá caindo mais pela direita, mas muitas vezes afunilando, né? Vindo um pouquinho mais para dentro. Dá para pensar que isso funcione sem esse cara que passe aqui? Você acha que tem alguma possibilidade do Rafinha vir para a direita? Só que aí o que a gente acha que funcionou bem, que foi Rafinha e Vini mais próximos, não aconteceria, né? Porque estaria Rafinha de um lado e Vinícius Júnior do outro, com o Paquetá um pouco mais por dentro. Você acha que tem que voltar o Luiz Henrique, então, para ser esse cara aqui, para a coisa não ficar capenga pro lado esquerdo, se Rafinha e Vini ficarem juntos pelo lado esquerdo? O que funciona mais não tendo o Wesley? Eu gosto mais dessa segunda alternativa que a gente viu aí, saindo do 4-4-2 e colocando mais 4-2-3-1, por assim dizer, né? Por mais que as duas coisas até se pareçam na hora que o Brasil tiver a bola e tal, porque vai ser basicamente alguém saindo da posição de ataque e voltando para o meio campo, ou o Rafinha, como a gente viu no último jogo, ou o Paquetá, que pode ser para se juntar um pouco mais ali para armar, e o Matheus Cunha também faz bastante isso, e o outro fica mais ali no meio dos zagueiros, abre um de um lado, abre outro do outro. E eu prefiro também desse jeito que você comentava, Tainá, não que a gente viu na tela, com o Rafinha pelo lado e o Paquetá por dentro. Eu gostei muito dos dois últimos jogos, o Lucas Paquetá, armando o time na faixa central, dando bons últimos passes, ajudando o time a sair do círculo central para chegar perto da área do adversário. A única jogada construída do Brasil contra o Egito foi Rafinha e Paquetá por dentro, e o Paquetá achando bons passes por ali. E o Rafinha, a posição natural dele, é porque ele tem jogado tão bem na esquerda, que nem parece, mas a posição natural dele é pelo lado direito. A questão é que o Rafinha, acho que ele precisa de espaço para correr, então o lado direito deveria ser lançado e não entregar uma bola para o Rafinha e falar, agora vai, dribla no espaço curto, porque isso ele não faz. Isso quem fazia era o Estevão, até quem acha que pode fazer isso um pouco melhor é Ryan e Endrick. Mas tem alternativa sim para esticar alguém do lado direito, ter mais armador por dentro também, os três meio-campistas do que a gente imaginava. A tendência, sem esse lateral direito que vai atacar, eu acho que pode ser isso, porque o Ancelotti resolve o meio, que está vazio, e o lado direito, que não tem ninguém na ausência de um lateral. E eu acho que isso é resolvível com Rafinha pelo lado e com Paquetá por dentro. Pois é, Vé, você acha que o Paquetá, a gente até já viu em alguns momentos isso acontecer. Rafinha pelo lado direito? Rafinha pela direita e Paquetá como um 10 ali, por assim dizer. Porque o Paquetá, eu acho que caindo pra ponta, acho que até perde... Você não tem o melhor pro time e acho que nem o melhor do Paquetá, não, Vés? O Paquetá, ele é um jogador que, assim, do Casemiro pra frente, o Paquetá já fez todas as posições na carreira. Tirando do Casemiro, o Casemiro você exclui, né? O 5 você exclui. Da partir do Casemiro para frente, ele já fez todas. Ele já foi segundo volante, como ele jogou na Copa de 22, ele já foi meia pela direita, já foi meio pela esquerda, já foi ponta nos dois lados, já foi centroavante, já foi segundo atacante. Ele era centroavante no Flamengo ali em 2018, antes de ir para o Milan. Ele foi centroavante em alguns momentos no West Ham, que ele era o cara mais à frente. Então ele já fez todas. Eu acho que o melhor Paquetá é um Paquetá flutuando ali na frente da meia-lua, porque ali ele tem visão para bater em gol, ele tem visão para acionar os pontas e tudo. Eu também acho que o Rafinha pela direita é uma boa decisão. Isso só não está na cabeça do Ancelotti, eu imagino. Eu acho que na cabeça do Ancelotti ele quer o Vini descansando, entre aspas, no momento defensivo, ou com menos obrigações defensivas, e aí ele está botando o Rafinha voltando, marcando pelo lado. Mas talvez seja essa a solução, porque de fato vai ficar um deserto
se o Paquetá for o responsável pela ponta direita, vai ficar um deserto ali, a menos que a gente obrigue os nossos 2 laterais a subirem. E aí, ou o Ibanez subir, e não sei qual o tipo de conforto que ele tem atuando como lateral, ou no caso ponta, se ele estiver na frente, ou arriscar a recomposição, o retorno do Danilo. Então, assim, eu acho que o Ancelotti tem algumas decisões a tomar aí, mas acho que na cabeça dele, o Vini perto do Rafinha, o Rafinha perto do Vini é algo que está, nesse momento, consolidado, né? Vamos ver o que vai acontecer com o decorrer da Copa. Você sabe que, do que a gente estava vendo ali, volta aquela imagem anterior do 4-2-3-1, para defender, o que eu acho que acontece é o Rafinha volta para marcar aqui junto do Ibanez, o Paquetá sai, volta lá no 4-2-3-1 se puder, aí. O Paquetá corre para o lado, faz uma diagonal para a esquerda, para fechar pelo lado esquerdo, o Vinícius fecha por dentro e o Rafinha aqui junto do Ibanez e do Bruno Guimarães. Defende em 4-4-2 com o Paquetá pelo lado. Sim. E o Matheus Cunha, o Cunha volta para marcar o volante, porque no caso o Vinícius marcaria o zagueiro. O Vinícius faria uma sombra no zagueiro e o Cunha voltaria para pressionar o volante. Pode ser. Assim, pode ser. Normalmente quem marca em 4-4-2 é o pior zagueiro livre e os dois marcando linha de passe no volante, né? O volante hoje normalmente é um cara armador, então você fecha aquele volante e não deixa a bola chegar nele. Então acho que o papel de Vinícius e Cunha seria esse. O Real Madrid já fez isso algumas vezes com o Ancelotti. O Bellingham fazia esse papel de 10 que a gente está vendo aqui, o Rafinha, que eu imagino que poderia ser o Paquetá, e na hora de marcar o Bellingham corria para o lado esquerdo, Vinícius e Mbappé, o Vinícius e Rodrigo ficavam por dentro marcando. A gente viu o time do Ancelotti fazer isso algumas vezes. Do que a gente está vendo aqui, se for Paquetá por dentro, Rafinha pelo lado, ele vai ter que desfazer essa dupla Rafinha e Vinícius que começou a funcionar. Eu discordo mais ainda da convocação do Ederson. Porque você tem Fabinho e Danilo já para as reservas, ali se precisar, e o que você tem só um jogador com essa característica do Paquetá por dentro, eu acho que é o que você precisa de novo se você vai refazer o time e passar a jogar com 10. Então, na ausência do Wesley, se você vai escolher jogar com um meio armador, você precisa de um outro meio armador, que pode ser o Neymar, pode ser que o Neymar seja esse cara, ou poderia ser o Matheus Pereira, que eu acho que quem mais da dinâmica vai tocar toda hora a bola no pé dos caras. Para quem estava dizendo que a gente não critica o Ancelotti, eu passei esse um ano todo criticando e considerando inconcebível o Matheus Pereira não ter tido um minuto nesse um ano. Passei criticando o tempo todo. Assim, considero inconcebível um jogador que tem tido o nível de atuação do Matheus Pereira, ele não ter tido um minuto. Poderia até ter levado e falar, veio para cá, treinou mal, não funcionou no treino, beleza, não vou trazer de novo. Mas não teve um minuto, cara. Assim, não dá pro cara não convocar um minuto. Não deveria justificar uma não convocação, né? Porque ele convocou jogador que não tinha sido convocado antes. Mas mas pelo menos você traz, e aí você fala, aconteceu aqui alguma coisa e tudo, é uma coisa de interno, mas beleza. Mas não teve um minuto, como a gente, quando eu critiquei também no ciclo anterior, o Dudu era o melhor jogador do Brasil, o Tite nunca levou um minuto. Acho que levou só no amistoso lá, comemorativo, contra a Chapecoense, que era uma coisa alheia, quase alheia ao ciclo. Então, assim, critiquei também. Acho um absurdo o Ancelotti não ter dado um minuto com o Matheus Pereira, que é aí o melhor meio-campista do Brasil, ou tá nesse debate há um ano e meio. O André, eu amo o chat, porque o soldado na área mandou aqui, todo mundo... não é ele não, cadê? Mano, esse Brasil é muito fraco em qualquer escalação. O Vini mandou. 2 chats abaixo, o Eclesiastes mandou, olhando esse campinho, o time é muito bom. Você veja que, né? Ou é uma merda, ou vamos ser hexa. Eu, hein? Então, e a gente consegue fazer essa mudança em uma semana. Em uma semana tinha gente que estava falando que o Brasil não passava da primeira fase. Não passa da fase de grupos. Esse Brasil não passa. E agora o Hexa vem. Então, assim, é um negócio realmente... ou é lá ou é cá, mas vamos ver. Ô, Tainá, você tá espantada com o extremismo nas redes sociais? Imagina, nunca fui atingida por isso, tá doido. Olha aqui, vamos trazer mais informações da seleção brasileira. A galera no chat tá dizendo que o Matheus Pereira é argentino, por isso que ele não foi convocado.